dá uma notícia e um recado para ele. Olhe, perdoados estão os teus pecados, porém, não peques mais. No capítulo de número 3 dessa mesma epístola, o autor fará a diferença entre ato e hábito de pecar. Lá no versículo de número 6, do capítulo 3, diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu. Então vamos lá. Uma coisa é pecar, ter uma atitude pecaminosa. É o que cada um de nós aqui estamos sensíveis a isso. É possível que você cometa um pecado. Mas o que João está dizendo é, os filhos de Deus, eles podem até pecar. E quando uma atitude de pecado acontecer, saiba de uma vez por todas, existirá um advogado para lhe defender. Porém, para aqueles que vivem no hábito do pecado, que o pecado se tornou o companheiro de caminhada, para estes, ele diz, nem sequer viram a Deus. Nós temos que fazer essa diferença nessa caixa aqui que nós temos. Nós não nos entregamos completamente ao pecado, porque a graça nos alcançou. E se nós vivemos deliberadamente no pecado, o que se coloca em dúvida é, será que a graça me alcançou? Será que Cristo me encontrou? É para isso que esse texto precisa ficar claro. Filhos meus, não pequem. É bem verdade que esta afirmação seguida de providência para este problema deixa-nos claro que a possibilidade de pecado, mesmo para aqueles que já estão na luz, é real, pastor Adilson. Não há nenhum de nós não estamos imunes à atitude de pecar. Nenhum de nós. Inclusive, me permita fazer um parêntese aqui. Cuidado com esse dedão aqui, ó, que vez por outra a gente usa para apontar quem caiu, quem pecou. Cuidado, irmão. Porque nenhum de nós está livre da possibilidade de cometer um pecado. Na verdade, a Bíblia diz que é a graça de Deus que tem nos mantido de pé, porque Satanás, o nosso adversário, ele anda buscando uma forma de nos tragar. Nós vemos quando Pedro se incha, achando-se mais santo do que os outros, Jesus diz, olha, cuidado, porque Satanás me pediu para se andar contigo, e eu não permiti. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, irmão. Alguém que peca não é inferior a você, porque você também peca. Você pode dizer, não, mas o meu pecado foi menos grave. Quem disse? Quem disse? Nós medimos a gravidade pelo pecado, às vezes, pela importância do ofendido, né? Então, se for alguém mais próximo, o pecado foi grave. Só que no pecado, o primeiro que é ofendido não é a pessoa, é o santo, o poderoso, o perfeito, o criador de tudo. Quando eu peco, eu não ofendo só o outro, eu ofendo Deus antes de ofender o outro. E é por isso que qualquer pecado é grave. E é por isso que nós lutamos e batalhamos para não vivermos do hábito do pecado. Porque só tem advogado para quem tem apenas uma atitude de pecar. Mas para quem tem o pecado como hábito, não há advogado, perdoador e salvador para este. Para os que cometem atos de pecado, advogado. Para aqueles que possuem o hábito de pecar, que vivem pecando, a Bíblia diz, nem de Deus é nascido. E ainda, procede do diabo. Ele afirma isso no capítulo 3, verso 8 e 9, que daqui a alguns dias nós estaremos meditando. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Qual é a ideia aqui? Aquele que vive um hábito de pecado. Por exemplo, achei interessante um testemunho de um irmão, quando ele se converteu, né? Ele já contou isso na igreja e por isso eu posso comentar aqui. Ele disse que quando se converteu, trabalhava numa fábrica de castanha, né? E todo final de semana ele escondia uma castanhazinha na bolsinha dele e levava para casa, não é?
E vez por outra, ele presenteava o pastor Eliseu com um saquinho de castanha. E um dia, já fazia muito tempo que ele não trazia castanha, o pastor conversando e tal. Rapaz, cadê minhas castanhas? Você mais nunca trouxe? Ele sentou com o pastor e disse: pastor, eu queria lhe pedir perdão. O que foi que houve? É porque quando eu pegava aquelas castanhas, eu não entendia que era pecado. Eu pegava escondido aquela castanha e trazia para o Senhor. Só que eu me converti, o Espírito Santo falou ao meu coração que aquilo era errado. E desde esse dia, eu não pego mais castanha. Ô, irmão. Ele trazia feliz para dar de presente, ó. Só que trazia furtando a castanha. E talvez seja um pouco engraçado. Mas será que nós ainda não estamos carregando castanhas que não são nossas? Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Será que ainda não estamos colocando na bolsinha escondido? Aleluia. Mas nesta noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Filho, se pecar, tens um advogado no céu. Mas se viverdes na prática do pecado, no hábito do pecado, nem nascido fostes novamente. Para os que vivem na prática do pecado, um advogado foi ofertado, mas estes ainda não nasceram de Deus. Só que este advogado também é diferente dos advogados que nós contratamos, não é? Porque hoje, quando alguém contrata um advogado para pleitear uma causa a seu favor, geralmente faz isso estabelecendo tudo quanto for necessário para ganhar a causa, independente se ela é justa ou não. O negócio é ganhar a causa. Então o advogado monta a sua peça argumentativa para apresentar a defesa ao juiz que julgará o caso. E geralmente ele se vale de artifícios jurídicos e brechas na própria lei para beneficiar o culpado daquele pecado, ou daquela culpa, ou daquele crime. Só que o advogado que é por João apresentado, ele não se apresenta diante do juiz buscando articular os argumentos para ganhar a causa. Ele não maqueia o crime cometido contra o réu. Esse advogado é como alguém que está ao lado de alguém que pleiteia a causa do outro diante do juiz. Um conselheiro de defesa, um intercessor. Só que este advogado é por João classificado, qualificado. Quem é este advogado? É um advogado renomado, que tem o seu escritório lá no alto da aldeota. Não. Este advogado é aquele que ganhou aquela causa tal, que passou na... Não. Esse é um bom advogado, ele defendeu grandes criminosos e ganhou a causa. Não. Este advogado de João é o justo. É o justo advogado. E é interessante porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 34, diz que este justo está à direita do Pai a interceder por nós. Ainda afirma, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que possuem Cristo por seu advogado. Por que não tem condenação para aqueles que possuem Cristo como seu advogado? Porque ele montou a peça bem feita? Porque ele conseguiu ludibriar o júri? Não, irmão. Cristo é justo, não pela causa somente, mas ele é justo em seu caráter moral, na sua qualidade salvadora, na sua atividade de salvar. Ele é justo. Ele é o Paráclitos, aquele que está a interceder ao lado do Pai para aqueles que cometem um ato de pecado. Ele
é aquele que é a propiciação pelos nossos pecados. Não é que Jesus, como advogado, chega diante do juiz e diz assim: olha, o meu cliente estão dizendo isso, mas é mentira. Jesus não fez isso, pastor Adilson. Jesus se colocou diante do juiz, olhou e disse assim: é verdade. Ele cometeu todos os crimes de que ele fora acusado mesmo. É verdade, isso que estão dizendo sobre ele é fato. Só que no lugar de pedir absolvição, ele diz assim: mas eu pagarei pelo crime que ele cometeu. É por isso que ele é o justo advogado. É porque ele não baseia a sua defesa em argumentos intelectuais, jurídicos bem estabelecidos. Ele estabelece a sua tese de defesa dizendo assim: ele é culpado, mas eu pagarei pelo crime que ele cometeu. Oh, irmãos, quando nós entendemos que o problema das nossas vidas não é outro senão o pecado, quando nós entendemos que a solução para as nossas vidas não é outra senão Cristo como nosso advogado, tudo muda. Por quê? Porque quando você começa a ver a sua vida financeira pela ótica do Evangelho, você começa a deixar de gastar com coisas que podem ser consideradas fúteis. Quando nós começamos a perceber as coisas que nesta vida de fato possuem valor. Eu vi uma postagem hoje, acho que foi hoje, de um amigo meu, reunido em família. E aí na postagem ele dizia assim: eu sou o homem mais rico do mundo e eu não estou falando de dinheiro porque dinheiro eu não tenho. Embora seja um clichê moderno da rede social, quem percebe valor nas coisas que de fato têm valor, muda completamente a forma como vive ou como percebe. Eu não estou dizendo que esse é um exercício fácil, que você vai dormir hoje e amanhã acorda percebendo tudo diferente, não. Mas eu estou dizendo que a partir do momento que você percebe isso, você começa a lidar com os problemas da sua vida de uma maneira diferente. Cristo é o justo. E esse termo que é usado por João, o justo, ele também foi atribuído ao Pai, a Deus. E a ideia é aquele que é reto, aquele que é virtuoso, principalmente aquele que é irrepreensível, aquele que não possui culpa, aquele que é inocente. Esse termo é usado para aquele cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a sua própria palavra. Cristo Jesus cumpriu integralmente, letra por letra, vírgula por vírgula, ponto por ponto, a vontade eterna do Pai. Por isso, ele pode ser considerado justo. É este advogado que pleiteia a sua causa. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esta palavra propiciação é também uma palavra que traz a analogia a um contexto de julgamento, de juízo. Uma das funções do advogado é provocar a conciliação entre as partes. É aplacar a ofensa que fora cometida ao outro. E o que João está dizendo aqui é que, diferente do que afirmavam os gnósticos, que a aproximação, a reconciliação e o aplacamento da ira de Deus, ela era feita, provocada ou produzida à medida que eu conheço mais. João está dizendo, isso é conversa furada, é conto da carochinha, é conversa para boi dormir, porque só quem consegue fazer a conciliação, o aplacamento da ira de Deus com o homem é Cristo Jesus, o justo advogado. Este advogado, por ser justo, não defende que somos inocentes, não advoga e busca atenuantes para o nosso crime. Antes, ele reconhece a nossa culpa e, em seguida, apresenta a sua obra vicária como base da nossa absolvição.
você não fora perdoado por Deus. Escute e entenda isso. Parece que com o passar do tempo, pela nossa produção religiosa, a gente acha que Deus passou a nos amar por isso. Não, Deus me ama porque eu sou aquele crente que bate o ponto. Não perco a doutrina. Toda oração estou lá. Dou o dízimo fielmente todo mês. Ele pensa assim, poxa, por isso Jesus me aceita. Não, filho. Na verdade, você só consegue vir ao culto. Você só consegue vir à oração. Você só consegue ser fiel ao dízimo porque o Senhor antes alcançou o seu coração, transformou a sua vida e tem sido um advogado justo e fiel diante do Pai. É por isso que você ainda está aqui. A nossa arrogância religiosa, ao contrário do que muitos de nós pensamos, nos afasta de Deus. Porque Deus rejeita um coração soberbo, presunçoso. Mas diz a Bíblia, Ele não resiste a uma alma contrita, a um coração quebrantado. A intercessão de Jesus, ela é contínua. Ela tem aplicação da sua morte, ela é continuada pela aplicação da sua morte na nossa salvação. Deus nos deu a Jesus, o justo advogado, para morrer pelos nossos pecados. Esse dom não foi somente resultado do seu amor, não foi somente prova do seu amor, ele foi principalmente a essência do amor de Deus expressa, alcançável, atingível a cada um de nós. Eu consigo compreender o amor, como? Quando eu olho para a cruz e vejo alguém santo, puro, inocente, morrendo em meu lugar quando eu o ofendi. E nisto consiste o amor de Deus. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas no fato de que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E ele começa a estabelecer no verso 3 que a prova dos 9, o tira-teima, ele pode ser percebido, realizado por você hoje. Ora, como é que eu sei que nós conhecemos a Deus? Como é que eu sei que eu conheço a Deus? Como é? Alguém vai dizer assim, não, pastor, eu conheço a Deus. Por quê, irmão? Porque eu tenho 3 diplomas de teologia. Sou pós-doc em divindade. Né? Porque o meu conhecimento é muito, eu sem dúvida alguma sou conhecido de Deus. Irmão, quem dizia isso eram os gnósticos. Eles achavam que por conhecer da sabedoria deste mundo, eram por Deus vistos de maneira diferente. E João vem dizer assim, não, filho, não é o diploma não, é o sangue que faz Deus te ver diferente. Não é o seu conhecimento não, é o perdão por ele adquirido que nos faz ser percebidos por Deus de maneira diferente. Como é então que eu sei que eu o conheço e sou por ele conhecido? Sabe como é? É quando você guarda aquilo que Deus guarda. É quando você expressa aquilo que Deus expressa. É quando você é conhecido por aquilo que Deus é conhecido. É quando você é percebido por aquilo que Deus é percebido. Então, quando você é honesto, você está sendo conhecido por Deus e está conhecendo a Deus. Quando você é justo, você está conhecendo a Deus e está sendo conhecido por Deus. Quando você é caridoso, você está sendo conhecido por Deus e você está fazendo Deus conhecido. Mas quando você é rancoroso, quando você guarda mágoa, quando você tem atitudes egoístas. Deixa eu dizer para você uma cena que eu presenciei na igreja um dia e me deixou muito reflexivo. Santa Ceia na igreja sede. O pastor tem por costume chamar igrejas para cantar juntos, né? E aí um dia ele chama 2 congregações.
Vamos ver a congregação tal, junto com a congregação tal. E as duas regentes vinham quase que brigando dentro da igreja. Porque uma tinha ensaiado a música tal, e a outra tinha ensaiado a música tal. E uma ficou querendo prevalecer sobre a outra. Não, nós vamos cantar essa. Não, nós vamos cantar essa aqui. Não, mas na igreja ninguém conhece não. Conhece essa aqui. Aí ficou. E eu vendo aquilo, elas andando, vindo em direção à parte da frente da igreja, o púlpito da igreja. E quando chega na frente, uma ganha a batalha. E a outra passou o momento do louvor todo de braço cruzado, de boca fechada e de cara feia. Por quê? Porque perdeu. Porque a opinião dela não prevaleceu. Eu te pergunto, tu ainda faz biquinho, é? Quando a sua opinião não prevalece? Tu ainda tem coragem de fechar a cara quando a sua ideia não é aquela que se sobressai sobre os demais? Não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Passou um tempo que eu brigava para a minha ideia prevalecer, irmão. Não é porque é a melhor, me prove que a minha não é melhor. Hoje em dia teve um problema lá na empresa, essa aí vocês cortam depois, tá? E houve um problema lá, e alguém dizia, não, mas você não precisa fazer não, Gleice, porque você teve autorização e tal. Eu disse, meu amigo, depois que a gente passa dos 30, a gente briga para não ter guerra com ninguém. Antes a gente briga para brigar, mas agora, mais vale a paz do que a razão. Mais vale uma consciência tranquila do que sair com o peito inchado, dizendo que, ó aí, prevaleci. É assim. É quando nós temos atitudes como essa, de não ter que prevalecer para mostrar que é superior a ninguém. Aleluia. A gente vai lembrando de coisas que acontecem na igreja, irmão. E é certo, hoje eu digo assim, isso é um absurdo, mas ontem eu fazia tudo isso. Talvez eu faça hoje coisas que daqui a 5 anos eu vou dizer assim, como é que eu fazia uma coisa dessa, né? É normal, com o tempo, com a idade, com a experiência, com o amadurecimento, né, pastor Adilson? Mas a gente faz umas coisas que depois o tempo passa, como é que eu fazia isso? Como é que eu sou conhecido por Deus? É quando eu guardo os seus mandamentos. Aquele que diz que eu o conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso, e a verdade, irmão João, é ofensivo, tá aqui. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda o mandamento é mentiroso. Ele enche a boca para dizer isso. E não tenha dúvidas. Nesta noite o Espírito Santo, ele nos convoca a uma vida de verdade. De observarmos de fato o mandamento de Deus. E um fato interessante sobre guardar a palavra de Deus é porque tem pessoas que acham que a fé cristã é algo estático. Tem pessoas que acham que a fé cristã é o seguinte, ó. Eu aceitar Jesus hoje, amanhã estou totalmente puro de tudo que eu posso fazer e falar de errado nessa vida. Não é assim, irmão. É o que João diz no versículo de número 5. Aquele que guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O texto traz uma ideia de algo que é contínuo. Então, Manu, a Manu de hoje é mais aperfeiçoada no amor de Deus do que a Manu de ontem. O pastor Adilson de hoje é mais aperfeiçoado no amor de Deus do que o Adilson de ontem. A fé cristã é um convite a continuar sem parar, caminhando. O problema é que a gente para às vezes. O problema é que a gente estagna às vezes. Pensa que já chegamos num patamar de espiritualidade suficiente para sermos santos diante de Deus. Só que não há. Ah, pastor, eu gosto daqueles irmãos que eles são meio saudosistas, sabe? Ah, antigamente não era assim. Eu digo, mas espera aí. Mas por que você não é mais como antigamente?
Quem foi que te impediu? O que é que tem sido o entrave entre você e essa versão que você tanto admirava? Por que você parou de continuamente se aperfeiçoar no amor de Deus? Ah, porque antigamente, pastor, nós orávamos não sei quantas horas. E tu parou por quê? Quem mandou parar? Não, é porque o Alexandre de Moraes... Irmão, vai... Não vou comprar mais nem a Havaiana, pastor, por quê? Meu irmão, a caminhada cristã é um convite a todo santo dia batalharmos a boa batalha, guerrearmos a guerra que vale a pena guerrear, a guerra da causa eterna. Tem gente que ganha a discussão aqui e perde o céu. Mas nesta noite, o amor de Deus será aperfeiçoado em nossos corações. Como é que eu sei que eu estou nele? Aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Aí ele vai ver isso aqui, está vendo, irmão? Tem que andar com aquelas roupas de árabe. O homem tem que andar de vestido, ó. Andou. Jesus andou como? Tá vendo aí, irmão? Tem que ter barba de judeu, ó. Porque Jesus era judeu. Você está andando errado. O texto fala de uma vida, hábitos que testemunham o caráter do Senhor. Atitudes que denunciam que Jesus habita em você. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Estava um dia, tinha acabado a aula da escola bíblica, que inclusive em janeiro nós retornamos em nome de Jesus. Na primeira semana, né? Na segunda semana, porque a primeira semana, quinta, é dia 1º, né? E a aula vai ser dia de quinta, então vai ser na segunda quinta-feira do mês. Primeira aula. Quem estará ministrando a primeira aula é o nosso irmão presbítero Yatan. Ele estava na janela e a aula falava sobre posse e porte de arma. Pena de morte, posse de arma, porte de arma. E acabou a aula e eu apresentei a lição, ministrei a lição. Teve irmão que concordou, teve irmão que discordou, teve irmão que quis brigar. Eu disse, irmão, a gente está lendo sua revista, eu não dei nem minha opinião, tá? E você quer brigar, vá ligar para a CPAD e brigue lá. Era bem naquela época da política acirrada, né? De um lado 13, do outro lado 22, e era irmão se intrigando com o irmão, e era irmão brigando com o irmão, e eu vendo aquele negócio, e um dizia assim, não, bandido bom é bandido morto. E o outro dizia, não, tá errado, mas era a favor do aborto. E eu ficava olhando aquela discussão e dizia assim, será possível que está todo mundo cego desse negócio? Mas, irmão, o mesmo princípio está sendo ferido. Quem está aí gritando por morte a quem quer que seja, e quem está sendo favorável ao aborto, está ferindo o mesmo princípio. Deus é quem dá a vida e Deus é quem tira a vida. E os irmãos brigando. E ele saiu lá fora e disse assim, pastor, eu queria saber de uma coisa. Se o senhor chegasse em casa e pegasse lá a sua esposa e a sua filha sendo estrupada e você tivesse uma arma na sua mão, você não matava um bandido, não? Esse irmão, a hipótese que o senhor está levantando, primeiro ela é absurda. Primeiro ela é um absurdo. Não é um absurdo que ela não possa acontecer, porque uma desgraça dessa pode acontecer. Só que o senhor não sabe, nem se o senhor não vai desmaiar se o senhor presenciar um negócio desse. Então é um absurdo o que o senhor está falando. Primeiro, me diga uma coisa. Eu não sou policial. Não tenho posse de arma. Não tenho porte de arma. O que de acha que eu estou fazendo com a arma dentro de casa? Pois lá na minha casa eu tenho uma bichona assim, desse tamanho. Eu disse, então está explicado. Você não é polícia? Se não é polícia e tem uma arma, é um criminoso. E quem tem arma sem ter porte é bandido, é ou não, irmão? Ou mudou alguma coisa? Quem tem arma e não é polícia e não tem autorização do Estado é criminoso. Está cometendo um crime. Tomara que se algum irmão tiver arma aqui, venda logo, né? Entregue na delegacia, viu? Diácono Paulo, devolva aquela espingarda zona lá, né?
Porque tem irmão que acha que é normal. Não é? Não, irmão. Olha o pensamento. Como é que eu sei que estou ou não estou nele? Se eu andar como ele andou. Jesus cometia crime, irmão? Cometia? Ele cometia crime? Não. Nenhum crime. Jesus foi levado à cruz sem cometer nenhum crime. Ele cometeu. E se eu tenho que andar como ele andou. E é somente assim que eu testemunho que ele está em mim e eu estou nele. Então não posso viver na prática de crime. Né? O irmão que disse que estava com o carro todo atrasado, né? Aí todo desregular o carro, todo cheio de problema, não sei o que. Pastor, mas Deus deu um livramento grande. Tinha mais gente no carro do que uma Topic. E quando o guarda olhou pra gente, o anjo botou a asa e tampou a placa. Esse irmão, esse anjo aí, eu não sei se foi do céu não, viu, irmão? Anjo do céu não anda encobrindo, isso é vergonha de ninguém não. O senhor vai endireitar seu carro, porque senão o senhor vai levar multa, né? Irmão, quem diz que está nele deve permanecer andando como ele andou. Se você identifica que o cerne do problema das nossas vidas é o pecado, você identificará no Evangelho que a solução para o pecado é Cristo. E se o pecado é o problema que gera todos os demais, Cristo é a solução que soluciona todos os problemas. Ah, pastor, mas eu estou muito doente, acho que eu vou até morrer. E desde quando a morte te ofende mais? E desde quando a morte tem poder sobre aqueles que viverão eternamente? E desde quando a morte consegue nos separar do amor com que Ele nos amou? Paulo, escrevendo sua carta aos irmãos que estavam na cidade de Roma, ele fala um texto que para mim é um dos mais belos da Escritura Sagrada. Porque em todas estas coisas, em todas sem exceção, em todas aquelas que nos provocam dores, em todas as coisas que angustiam a sua alma, em todas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é por meio da sua santidade bonita, cheirosa, limpa, não é por meio da sua religiosidade íntegra, não. É por causa do amor daquele que nos amou. E ele diz, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem presente, nem porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você tem já a solução de todos os problemas da sua vida. E a solução desses problemas tem nome. Não é uma coisa, é um ser majestoso chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, nós te louvamos, porque Tu és o Paráclitos, o nosso advogado, aquele que intercede a nossa causa, aquele que nos concilia com Deus. Nós te louvamos porque é o Teu Espírito quem denuncia os pecados que temos cometido nos nossos corações e nos faz abandonar o pecado. É bem verdade que Tu proporcionou perdão para o pecado cometido, mas para os pecados que viraram hábito, a convocação do Teu Espírito ao nosso coração nesta noite é que nós morramos de fato para vivermos para Ti. Que as nossas mentes percebam e encontrem a solução de todos os problemas no Teu Filho, Senhor, em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos amou graciosamente, se deu por nós e consigo mesmo nos deu todas as demais coisas. É a oração que nós fazemos. Despede-nos em paz, leva-nos em segurança para os nossos lares. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém
Amém. E graças a Deus.